Jefité era filho de prostituta, mas porém filho de rei. E eu preguei essa palavra porque algo aconteceu na minha vida que cabia dentro desta palavra. Porque Jefité, ele queria herança e ele conseguiu receber a sua herança. Que a Bíblia diz que ele era filho de Gileade era rei. E seus irmãos, porque não ele ser filho da própria mãe deles, colocaram para fora. Mas na hora da batalha, ele soube a quem ir procurar. Irmãos, e quando nós colocamos algo diante de Deus, porque se quem conhece a história de Jefité, não vou pregar sobre Jefité, mas quem conhece a história de Jefité, ele sabe a batalha, mas ele faz um propósito com Deus. A Bíblia diz que ele fala com o Senhor: Pai, se o Senhor me der a vitória, quando eu voltar, a primeira coisa que sair na minha casa eu te darei. E a Bíblia diz que Jefité tinha uma filha, e a Bíblia diz que era donzela, ainda era virgem. E ela sai alegre para abraçar o pai. E agora onde vem, aleluia, Santo de Israel, o obedecer ao Senhor. Imagine agora Jefité entristeceu, venceu a batalha, mas entristeceu porque veio sua filha. Mas a Bíblia diz que ele não voltou atrás. A Bíblia diz que ele não voltou atrás e a sua filha também não tentou, aleluia, Santo de Israel, impedir em nenhum momento o voto que o seu pai tinha feito com Deus. Ela só apenas lhe fez um pedido: primeiro deixa eu chorar, aleluia, Santo de Israel, a minha virgindade, deixa eu chorar, e depois o Senhor cumpre o que o Senhor falou com Deus. Sei porque Deus está me levando em propósito, mas é para nos alertar, propósito é para ser cumprido. Se nós entramos em uma campanha de 21 dias, 21 dias, mas entramos, aleluia, sem a certeza que Deus vai responder, não vai acontecer. Não vai acontecer, mas quando nós entramos, aleluia, dizendo: Senhor, eu vou ali, que nem seja no primeiro dia, no 10º dia, no 15º dia, ou no 21º dia, o Senhor vai me ouvir, vai me responder, vai acontecer. Aleluia, santo é o nosso Deus. E como eu dei a palavra para o presbítero, como sempre ele tem nos ajudado lá no ministério, a alegria de Deus, falei: vou para o meu irmão, em nome de Jesus, vou em Salvador, retornarei. Na quarta-feira ele me perguntou se eu poderia. Eu falei: já é o último elo? Não, falei: então deixa para o último, porque eu ainda vou em Salvador. E ali eu orando a Deus, e Deus me deu uma palavra conhecidíssima para todos nós. Nós vamos falar de Naamã. Quem conhece a história de Naamã, a Bíblia diz que houve cura e houve libertação. E a Bíblia vai nos taxar, nos dizer, aleluia, nos explicar, que nós voltarmos a ler para buscar. Porque quando nós vamos, aleluia, Santo de Israel, vou ler apenas 2 versículos, aleluia, em 2 Reis, capítulo 5. Aleluia, não precisa da minha Bíblia não, irmãos. A palavra de Deus vai falar diretamente no seu coração. Santo é o nosso Rei. É o Santo de Israel, verso 17 e 18, que nos diz assim: disse Naamã, aleluia, se não queres, contudo, desse ao teu servo uma quantidade de terra, que 2 mulas possam, aleluia, transportar, pois nunca mais oferecerei este teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Aleluia. Verso 18 diz assim: nisto perdoa o Senhor ao teu servo, quando o meu Senhor entra no templo de Rimon para ali adorar, e se, aleluia, encosta na minha mão, e eu também, aleluia, tiver de que me prostrar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Aleluia, irmãos, nós pregamos essa palavra, nós, aleluia, Santo de Israel, ouvimos também pregar, mas muitas vezes nós não temos, aleluia, Santo de Israel, o conhecimento que teve este acontecimento. Aleluia, se Deus botou no meu coração para me poder destrinçar, entrar, estudar, para poder aprender quando ocorreu, aleluia, essa cura de Naamã e o arrependimento de Naamã e o reconhecimento de Naamã. Porque para haver na minha vida e na tua vida a cura, é
fácil. Porque Jesus, aleluias, ele veio para curar, libertar, aleluias, e salvar. Aleluia, Deus. Então muitas pessoas chegam diante de Cristo, enfermo, doente, ele cura, porque ele é o médico dos médicos. E nós entramos, aleluia, em 1 Coríntios capítulo 13, vai falar sobre os 9 dons espirituais. E ali está citado o dom da cura. E ele cura. Mas a libertação não é brincadeira. A libertação precisa haver arrependimento, precisa haver conhecimento, precisa haver mudança, precisa haver transformação, irmãos. Aleluia. Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão batizadas com o Espírito Santo nas águas, tomando ceia, fazendo tudo, mas ainda não está liberto verdadeiramente. Aleluia. A palavra vai nos dizer lá em João, quando foi lido no verso 36, se verdadeiramente Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, vos libertou, será livres. Mas para isso precisa conhecer verdadeiramente a palavra. Se nós entrarmos, aleluia, no Evangelho de João, capítulo 1, diz que o verbo era cá, aleluia, era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo é a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Então se nós não tivermos verdadeiramente, aleluia, um conhecimento, um aconchego com o Senhor Jesus, não haverá libertação de maneira nenhuma. Aleluias. Aleluia, Deus. E ali, aleluia, Santo de Israel, comecei a estudar. A Bíblia diz que quando, aleluia, Naamã vence a guerra, ele leva uma jovem de Samaria para a sua casa para servir a sua senhora. E a Bíblia diz que Naamã era um homem valente, aleluia, honrado, mas porém leproso. E ali a gente fica estudando que quando Naamã ouve, aleluia, Santo de Israel, a voz dessa jovem que vem através da sua mulher, ele vai até o seu rei e diz: olha, meu rei, eu fiquei sabendo que lá em Israel, aleluia, Santo de Israel, há um profeta, e se ele falar com Deus, eu vou ser purificado, eu serei curado. E ali nós deparamos, aleluia, Santo de Israel, em 2 Reis 5, 8, 7, aonde o rei diz: por acaso eu sou Deus para dar vida, ou para matar, ou para ressuscitar? E aí nós vamos entender, será que Naamã venceu a guerra desse rei? Então nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar para saber que rei era esse e qual foi o rei, aleluia, que Naamã venceu a guerra. E eu fui entrar, aleluia, no livro de 1 Reis, capítulo 20. E a Bíblia vai dizer, glória a Jesus de Nazaré, que o rei Ben-Hadad, aleluia, manda um recado para Acabe. A Bíblia vai dizer, Santo de Israel, que ele manda pedir a prata e o ouro e tudo que tinha. Mas ele, aleluia, agora está, aleluia, mais forte, porque ele faz uma união com mais 32 reis, aleluia, para poder pelejar contra, aleluia, Acabe. Aleluia, quem lê Bíblia sabe que Acabe também era filho de rei, reinava, aleluia, em Israel. E a Bíblia diz que Acabe se mistura com uma mulher, aleluia, Santo de Israel, que não servia ao nosso Deus, aleluia, e não agradava o coração do Senhor. E a Bíblia vai dizer, Santo de Israel, que desse fruto, aleluia, Santo de Israel, nasce 2 filhos. A Bíblia vai dizer, glória ao Senhor Jesus, que, aleluia, Acabe já tinha, aleluia, se contaminado de uma maneira que não dava ouvido mais ao profeta Elias. Então, se nós estudarmos o tempo de Acabe, o profeta ainda era Elias. Mas quando nós vamos ver a cura de Naamã, o profeta era Eliseu. Então vamos mudando, aleluia, de rei. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o Ben-Hadad, aleluia, junta com aqueles 32 reis, peleja contra, aleluia, Santo de Israel, Senhor da glória, contra Acabe e vence a guerra. E a Bíblia diz que passa mais um tempo, Acabe morre. E a Bíblia, meus irmãos, vai nos dizer que depois da morte de Acabe, Acabe tem um filho primogênito. E nós, como estudamos Bíblias, temos que estudar, sabemos que os primogênitos ocupavam o lugar do pai. E depois do outro primogênito, o filho do primogênito ocupava o lugar do seu pai e assim seguia. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que o seu filho primogênito, por nome é Azarias. A Bíblia vai dizer que ele assume, glória a Jesus, o lugar de Acabe. E a Bíblia diz, Santo de Israel, que ele ali, aleluia, está fazendo coisas que o coração de Deus não está agradando.
E a Bíblia diz que ele sobe no seu quarto, ele reinou apenas por 2 anos. Até o tempo, que tempo foi que aconteceu? Não é nos dito o tempo correto, mas vai dizer que foi no meado de 8, aleluias, a 10 anos, que veio o acontecimento da cura de Naamã. E a Bíblia diz, aleluia, que Azarias sobe no seu quarto, cai da janela e morre. E ele não tinha filho ainda para substituí-lo. A Bíblia diz que o seu irmão menor, Jorão, toma posse. E a Bíblia diz, aleluia, santo de Israel, que Jorão reina, aleluia, por Israel durante 12 anos. A Bíblia diz que o reinado de Jorão, aleluia, é maior, glória ao nosso rei da glória, santo de Israel, do que o do seu irmão Azarias. Mas o seu pai Acabe reinou por 35 anos. E a Bíblia diz, aleluia, que a guerra já havia acontecido. Mas por eles, aleluia, santo de Israel, eu fui fazer um estudo, qual era o parentesco, aleluia, santo de Israel com a Síria. E nós vamos encontrar que eram primos. Só que Israel servia o verdadeiro Deus. Aleluia. Aleluia, santo de Israel. E a Síria servia o rei, aleluia, Deus Rimon. Servia outros deuses. E isso havia entre eles uma briga de territórios. Havia entre eles uma briga, aleluia, que já havia tido 2 guerras, e todas as 2 guerras, porque Deus estava na frente e Acabe venceu. Mas chegou o dia que Acabe se desviou do Senhor, saiu da presença de Deus, e Deus assim o abandonou e ele perdeu. Se nós entrarmos, irmão, até na morte de Acabe, quem já leu vai saber. Acabe, ele faz uma aliança com o rei Josafá e Deus não está de acordo. Deus, ele não está de acordo. Muitas vezes nós queremos fazer, aleluia, aliança, aleluia, santo de Israel, com o maior pregador da cidade, aleluia, com o maior pregador do país, do Brasil, e Deus não está de acordo, irmãos. Nós temos que ir lá ver, a Bíblia diz vigiai e orai. Muitas vezes a igreja é grande e está cheia, mas o Espírito Santo não está mais dentro da igreja. Muitas vezes, irmão, a igreja está lotada de gente, é tanto bafafá para lá, bafafá para cá, mas a presença de Deus não é mais real no lugar. Então nós temos que andar, aleluia, em vigilância. A Bíblia diz que nós temos, aleluia, que ser dependente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo que eu preciso, que você precisa, pede ao Senhor que Ele vai enviar. Aleluias. E a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluias, que depois de anos, aquela jovem que veio de Samaria, creio eu, por 6 anos, então isso já tinha passado mais 8 anos, ela já estava com os 14 anos. Ela chega até a esposa, aleluia, de Naamã e diz, olha, se o meu Senhor, ela poderia estar triste, estava vivendo como escrava. Mas naquela época era desse jeito, levava, criava e vivia em outro estado, em outro país. E a Bíblia diz, se o meu Senhor fosse lá, aleluia, em Israel, lá há um homem de Deus, um profeta, que vai orar e ele vai ser curado. Aleluia. E a Bíblia nos fala, meus irmãos e minhas irmãs, que a mulher de Naamã vai até ele e diz, olha, aquela menina que tu me trouxesse de Samaria falou assim, assim e assim para mim. Irmãos, aí agora onde entra, pela fé que uma vez me foi dada. Aleluia, naquele momento que a esposa de Naamã diz para ele essas palavras, entra no coração de Naamã e a fé começa a brotar. Porque imagine agora, eu pelejei contra o rei antigamente, eu venci o rei, eles têm medo de mim, ainda que eles possam clamar ao Deus dele, eles não vão fazer. Mas aí é onde entra para me receber a minha, para você receber a sua vitória, a libertação, precisa ter fé. Precisa ter fé em quem Deus está usando, em quem Deus está falando. Aleluia. E a Bíblia diz, examinando se é de Deus. A Bíblia nos dá uns dons também de discernimento de espírito. Aleluia, Deus. Por isso que nós temos que orar, Senhor. Não nos deixa nem mudo, nem cego, nem surdo na frente da tua obra. Santo é o nosso Deus. Irmãos, e a Bíblia diz que quando Naamã fala com o rei escreve uma carta. Aleluia, e agora dá tanta coisa para Naamã levar, aleluias, para entregar o profeta. Mas antes dele chegar, ele envia a carta até o rei Jorão. E quando o rei Jorão lê aquela carta, ele diz, por acaso sou eu para matar, para fazer viver, para ressuscitar?
Ele está procurando ocasião de novo para tornar-me destruir. Mas Deus sempre vai usar alguém para levar até o profeta. A Bíblia diz que aquela carta chega até as mãos de Naamã, de Eliseu, perdão. E Eliseu, quando fica sabendo daquela carta, também ele fica sabendo. O rei ficou com tanto medo que rasgou a sua roupa. Irmãos, quem tem a presença de Deus não tem medo. Quem tem a presença de Deus enfrenta, irmãos. Quem tem a presença de Deus sabe que está passando o vale, mas vai sair, porque Jesus está com ele. Aleluia. Aleluia. Por isso é obrigado termos fé. A fé que temos que permanecer. Aleluia, Santo de Israel. Porque dentro da palavra nós vamos falar de cura e libertação. E a Bíblia diz que, aleluia, Santo de Israel, aleluia, e Eliseu diz: manda vir até mim. E diz que vai na mão com a sua comitiva. Ei, glória a Jesus. Aleluia, a Bíblia Deus. diz que do lado de Naamã havia um moço com o nome Geazi. Não vou entrar nessa parte, só vou falar que no lado aleluia, do servo de Deus vai ter alguém lhe ajudando. Ai, Santo de Israel. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter o verdadeiro coração de Cristo, tanto o pregador como o líder e quem está do seu lado, para não deixar o inimigo, aleluia, lhe lançar e lhe jogar fora. Porque a Bíblia diz, aleluia, que ali chega na mãe e diz para Geazi: vai lá, fala com Eliseu que eu estou aqui. Eliseu chama Geazi, a Bíblia vai falar moço, mas adiante está o nome. Fala para ele assim, assim, vai até o aleluia, o Jordão, mergulhe 7 vezes, que ele será purificado, ele será curado. E neste momento, muitas vezes eu e você, nós esperamos até que Deus desce do céu para vir aqui falar conosco. Aleluia, nós esperamos que Deus venha lá do céu com a mão e toca de nós para ser curado. E Deus usa homens e mulheres na terra, e a sua palavra é que liberta. A sua palavra é que cura, irmãos. Só precisamos ter fé, crer, aleluia, que Jesus, como foi falado hoje pelo irmão Antônio Marco, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua palavra não muda, não mudou e nunca mudará. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que retorna Naamã chateado para ir embora. Ele não volta para tomar o banho. Ele não volta para receber a vitória. Mas mesmo no meio dos pagões, mesmo no meio, aleluia, Santo de Israel, nos ímpios, Deus levanta um. E a Bíblia diz que Deus levanta, aleluia, Santo de Israel, um moço que servia na mãe. Diz: meu Senhor, se por acaso o profeta tivesse te dito, faz isso e isso, dá isso, daquilo, o senhor faria? Ah, mas os rios de Pávia, os rios lá bem melhor do que o daqui, uma água turva dessa. Aleluia, e ali nós vamos entender, irmão. Ainda que as águas da Síria eram brancas, era alva, mas ela não tinha o que o Rio Jordão tinha. Ela não tinha um sal, ela não tinha cura. E a cura só havia ali no Rio Jordão. Aleluia, Santo de Deus. Muitas vezes nós procuramos igreja bonita, muitas vezes nós procuramos coisa bonita, pensando que vamos encontrar lá, e não vamos achar, porque as coisas estão na simplicidade. Jesus diz que Ele opera na simplicidade, Ele faz na simplicidade. Aonde Ele é convidado, aonde Ele é aceito, Ele age, Ele vai, porque Ele é Deus. Aleluia. Santo é o nosso Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, que Naamã, ainda na incredulidade, ele vai até o Jordão. E a Bíblia diz que ele dá os 7 mergulhos. E a Bíblia diz que ele recebe o seu milagre, ele recebe a sua cura. Então Deus não precisou do arrependimento de Naamã para curar. O que eu quero trazer para a nossa vida é nessa noite. Deus não precisa que nós estamos libertos para curar, não. Ele cura. Agora, para ser liberto, precisa, aleluia, haver arrependimento. Precisa haver reconhecimento. Aí sim nós somos libertos. Porque a Bíblia diz que Naamã ele retorna até o, aleluia, o profeta Eliseu, dando tudo o que vai fazer, aleluia, que ele trouxe ouro, prata, roupa. E aleluia, Eliseu diz: não quero nada. Entendei, quem fez a obra foi Cristo, quem fez a obra foi Deus, não foi Eliseu. Se Eliseu recebe, aleluia, o que Naamã trouxe, ele estava tomando o que era de Deus para ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo impulsiona Eliseu para dizer: vai em paz, não quero nada que você trouxe. A glória tem que ser para Deus, a glória é para o Senhor. Mas aqui você, Naamã, ficou sabendo que há o verdadeiro Deus, Criador do céu e Criador da terra. Aleluia, Santo.
de Israel. Irmãos, e aleluias, Naamã ele insiste, mas o homem de Deus não aceita. Mas agora nós vamos, aleluia, santo de Israel. Será que em toda a terra Deus opera? Será que em toda a terra Deus está? A Bíblia vai dizer que não. Se nós lemos a Bíblia, o apóstolo Paulo entregou, aleluia, um país, uma cidade para o próprio Satanás. Se nós lermos a Bíblia. Aleluia. Então Naamã ele reconhece o que Deus fez na vida dele e diz: Senhor, por favor, então permita que eu leve dessa terra, nem que seja 4 panacum, porque seria 2 burros, 2 jumentos, então 4 panacum de um lado do outro, para que eu possa colocar lá na terra da Síria, que é imunda, aleluia, construir um templo, e ali eu vou adorar o Senhor, e ali eu vou declarar, aleluia, santo de Israel, que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Aleluia, a Bíblia diz que naquele tempo os reis botavam que o Deus era Deus territoriano, só estava naquele lugar, e ele leva a terra. A Bíblia diz que ele leva e faz um templo, mas antes dele sair da presença, aleluia, do profeta, ele diz: ó Senhor, eu quero já pedir perdão, eu já reconheci que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Mas eu quero pedir perdão porque eu sou, aleluia, o chefe do exército. E quando o meu Senhor tem que ir ao templo para adorar irmão, eu tenho que levá-lo. E vou continuar porque ele é o chefe. Mas ele pede perdão a Deus. Ele pede perdão ao Senhor. Por todas as vezes ele tinha que ir, muitas vezes tinha que se prostrar porque ele não aguentava o peso. Mas ele agora não estava mais se prostrando diante de irmão. Ele agora estava levando a pena, mas lá ele clamava no coração e na mente, aleluia, santo de Israel, que Deus de Israel era o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, irmãos, Naamã se converte. A Bíblia diz, aleluia, que daquele dia em diante Naamã constrói um local, uma sala, aleluia, e começa a adorar ao Deus de Israel. A Bíblia diz, aleluia, que o reconhecimento que Naamã teve lá em Israel, ele trouxe para a Síria, colocou na sua vida, creio eu, colocou na sua casa e serviu ao Senhor até o último dia da sua vida. Grande é o nosso Deus, porque a Bíblia vai nos dizer que até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre Naamã. A Bíblia vai dizer, aleluia, santo de Israel, em Lucas capítulo, aleluia, santo de Israel, 17, versículo 18. Jesus vai citar assim: olha, no meio de tantos leprosos que tinha naquela época, só Naamã recebeu a sua cura. Porque Naamã creu, Naamã confiou, Naamã, aleluia, deixou, aleluia, o que ele fazia, que ele viu que não agradava a Deus. Ainda que Deus tinha entregado Israel por desobediência à mão dos sírios, mas ele sabia que Deus ainda continuava com Israel. Deus ainda continuava livrando, guardando e protegendo. E nesta noite, irmãos e irmãs, na minha vida e na tua vida, se nós crermos, se nós confiar, Deus, Jesus, ele continua agindo da mesma maneira. Para mim ter a minha cura, para mim ter a minha vitória, só depende de Jesus. Ele vai usar o homem, vai, mas quem vai curar ele, quem vai me transformar ele, quem vai me libertar ele, e quem vai me libertar, porque a Bíblia diz, aleluia, que nós precisamos ser libertos todos os dias da nossa vida. Aleluia, Deus. Então, igreja, que nesta noite eu já peguei para mim, e vocês pega a cura, pega a libertação de vocês, mas não jogue fora. Faça, aleluia, santo de Israel, igual Naamã. Reconheça e mude de atitude, de opinião. Lembre que no céu não haverá divisão. Na terra há muita divisão. Na terra há muita condenação pelo homem. E quando chega lá vão se deparar com aqueles que condenaram. Se chegarem, porque nós estamos ainda passando o processo de buscar nossa salvação. Enquanto nós estamos na terra, temos que vigiar. A Bíblia fala lá em Salmo 121, né? De Salmo 101, que em vão vigia o sentinela, se não guardar a cidade, a casa. Então, irmãos, que a nossa fé nessa noite está mais aumentada. Cristo, em Jeová, no Espírito Santo. Se você entrou nesta noite enferma, nesta noite eu quero profetizar. Eu vim impulsionado pelo Espírito Santo. Se for para orar, quem quiser oração, eu estou para orar. Não estou para fazer obra ainda.
ainda, irmãos. Eu estou aqui porque dei a palavra e Deus permitiu. Porque eu ainda estou passando por processos. Mas o nome de Deus não pode parar de ser glorificado na minha vida de maneira nenhuma. Ainda eu em cima de uma cama eu estou glorificando. Em cima do sofá eu estou glorificando. Eu estou orando, eu estou meditando na palavra. Eu estou pedindo misericórdia ao Senhor e Ele tem me concedido. Então que nesta noite você saia daqui já com a certeza da sua cura, com a certeza da sua libertação e com a certeza do seu milagre. Só quem crê e recebeu a palavra, dão glória a Deus e um aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Deus continue abençoando. Aleluia.